A paz seja com todos os irmãos, os presentes e aqueles que estão online em casa, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por esse ensejo, de estar aqui presente. Agradecer ao pastor Silas por essa oportunidade e poder usar esse púlpito, esse altar, para a ministração da palavra de Deus. É um cargo muito importante e muita responsabilidade, né? Não é fácil, só Deus para nos dar graça, para falar das tuas maravilhas. E nós vamos orar nesse momento, né? Vamos se colocar em pé mais uma vez. Os que estão em casa aí, se ajunte conosco na oração nesse momento. Vamos pedir a Deus para abençoar as nossas vidas, para receber a unção da palavra de Deus. Não orar pela palavra, porque a palavra já é ungida, né? Consagrada. Orar por nós, para Deus nos consagrar, nos ungir, nos preparar para receber, né, o toque da palavra de Deus. Você que está em casa conosco, vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, precisamos muito da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. Não tem por outra pessoa clamar a não ser assim, Espírito Santo de Deus. Jesus, quando foi assunto ao céu, Ele enviou o Consolador, o Paracleto, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é que assumiu o comando da igreja. Hoje o comando da igreja de Cristo está nas mãos do Espírito Santo. É Ele que comanda a igreja. É Ele que direciona a igreja. É Ele que manda na igreja do Senhor Jesus. É Ele que comanda nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar agora. O seu lugar é um lugar de honra, o lugar é o altar. O altar seja para Ti, Espírito Santo. Que Tu nos ajude nesse momento, Espírito de Deus, a ministrar esta palavra. Que não seja eu, mas que seja Tu. Usa a minha boca, a minha vida como um canal, um veículo, um instrumento de bênção nas Tuas mãos para ministrar aquilo que é santo, que é a Tua palavra, para a Tua igreja presente e aqueles que estão online, que estão em casa. Oh, Rachakalabashaya Surianda. Oh, Eres Santo Cristianda Labacaia. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua glória nesta manhã. Manifesta a Tua glória nesta manhã, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Não chegaremos a lugar nenhum, Espírito Santo, sem a Tua ajuda, a Tua graça, a Tua misericórdia, nos ajudando, nos coordenando, nos protegendo, nos abençoando. Que se cala, su anda lá, Eshimiclaia, surandaramacaya, surianda, eia su anda crá. Espírito de Deus, abençoe nesse momento cada lar que está conectado aqui no Vale da Bênção nesta hora, cada lar que está conectado aqui, cada ouvinte, cada irmão e irmã, ó Deus, que está nesse momento nos ouvindo, que Tu, Espírito Santo, faça a Tua obra aqui nos lares, neste momento. Entra com o Teu poder transformador, restaurador, curador, sarador e salvador nas vidas presentes e aqueles que estão nos lares agora. Espírito Santo de Deus, se andará, surrica, xelé, andalá, surianda. Espírito de Deus, vem nos abençoar, vem dirigir este altar, este culto, essa mensagem. Dirige, Espírito Santo. Precisamos da Tua ajuda, a Tua graça e misericórdia. Amém. Amém. Sente, irmãos, em nome de Jesus.
João 3,16, a palavra de Deus em João 3,16, a nova vida debaixo da graça, diz lá a palavra de Deus em João 3,16, um versículo muito conhecido, né? Muito conhecido mesmo, que muitos sabem de cor, salteado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, passado, Deus ama presente, Deus amará no futuro. Deus era, é e será o mesmo. Como Ele amou no passado de tal maneira, Ele ama no presente de tal maneira, amará no futuro de tal maneira. Não é verdade? O mundo. Quando fala mundo, nós falamos dos homens, o mundo dos homens. Quando falo homens, está enquadrado as mulheres no meio. De tal maneira, né? Único, gênito gerado, único gerado, Filho de Deus, para que todo aquele, né, que nele crê, não pereça na eternidade sem Deus, não passe a vida eterna sem Deus, mas tenha a vida eterna com Deus. A Bíblia diz que todos somos criados por Deus e amados por Deus. A Bíblia é clara nisso, que todos somos criados por Deus e amados por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus, acabamos de ler agora em João 3,16. Unigênito, único Filho de Deus, Jesus. O Yeshua é o único Filho de Deus. Somente através de Jesus, que é o único Filho de Deus, podemos receber a adoção de filhos de Deus. Somente por intermédio de Jesus, podemos receber a adoção, ser adotado como filhos de Deus, sem o qual ninguém será chamado filho de Deus, sem Jesus. É por intermédio de Jesus que chegamos na condição, na posição de filhos de Deus. Sem Jesus, ninguém chega na condição e posição de filhos. Então é por intermédio de Jesus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Concorda comigo? Todos os seres humanos foram criados por Deus. Existe um Criador que é Deus, que criou tudo e todas as coisas. Nós fomos a particularidade de Deus, a coroa de Deus, o homem, né, da criação de Deus. Então, todos os seres humanos foram criados por Deus. E todos os seres humanos possuem uma filiação. Todos os seres humanos possuem uma filiação apenas de criação. Todos os seres humanos possuem apenas uma filiação de criação apenas. E isso significa, por natureza, que os seres humanos não são filhos espirituais de Deus. Por essa filiação espiritual, por causa dessa filiação espiritual, né, foi perdida lá no Jardim do Éden. Essa filiação espiritual foi perdida desde que o homem, Adão e Eva, pecaram, comeram do fruto proibido, perderam a posição de filhos espirituais. Perderam aquela posição que eles tinham de filhos espirituais de Deus. E assim toda a natureza do porvir perderam também a filiação de filhos de Deus. Apenas ficaram como criação de Deus. E para se tornar novamente, tomar a posição, reaver novamente a posição de filhos, tem que o quê? Aceitar Jesus. Está ouvindo, ouvinte, que está em casa? Se você quiser ser filho de Deus, você é apenas criação. Se quiser ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador.
Estamos chegando ao fim dos 365 dias do ano. Será que não é uma hora boa para você que está em casa agora me ouvindo, que não tem Jesus como seu Salvador ainda? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, de escravo do pecado, e passar para uma posição de filhos de Deus. Está na hora de tomar uma atitude. Você que não tomou ainda a atitude. O que você espera do mundo? Do mundo não tem de se esperar nada, somente em Deus. O único que pode nos salvar é Cristo. É o Mashiach. É o único que pode nos salvar. E ninguém mais. Há 2000 anos atrás, Jesus entregou ali a sua vida na cruz. Derramou seu precioso sangue na cruz. Para ali salvar toda a humanidade da posição perdida por Adão no jardim do Éden, e da cruz para cá começou um novo ciclo, né? De filiação de Deus, sair da escravatura do pecado e partir para uma nova vida em Cristo Jesus como filho de Deus. Ser autenticado como filho de Deus. Isso é um particular de cada um, de aceitar ou não, aceitar ou rejeitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o unigênito Filho de Deus, o único gerado, e Jesus é o primogênito, o primeiro gerado de Deus. Mas Ele passa para nós a posição de nos tornarmos também filhos de Deus. Por intermédio do seu sacrifício de cruz, por intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, para a remissão de toda a humanidade. Ele abriu um caminho, um novo ciclo, uma nova oportunidade para aquilo que Adão jogou fora no jardim do Éden, que era a filiação de Deus, a filiação espiritual. Ele jogou no lixo por causa de satisfazer um desejo de comer um fruto. Mas Deus prometeu lá em Bereshit 3, Gênesis 3. Lá Ele apontou no capítulo 3, Ele apontou para aquele que viria. Apontou para o Calvário. O Calvário iria chegar. O sacrifício do Filho iria ser feito. Para começar novamente um novo ciclo de filiação de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aleluias. Então nós observamos que apenas quem não tem Jesus é apenas criação e não filho. Se quiser ser uma nova criação, como filhos de Deus, tem que aceitar Jesus. Não é para menos que Paulo Shaul fala em 2 Coríntios 5,17. É assim que se alguém está em Cristo. Assim que se alguém está em Mashiach. Diz a palavra nova criatura. Nova criatura no original grego é nova criação. As coisas velhas passaram, o velho homem, a velha natureza, a velha criação passou, morreu lá na cruz com Cristo. E agora, tudo se fez novo. De Cristo nasceu um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Em Jesus somos filhos de Deus e não escravos do pecado. Diz a palavra em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados, orientados, dirigidos
pelo Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você então, meu ouvinte que está ouvindo em casa, que até agora não foi dirigido e guiado pelo Espírito de Deus, você precisa tomar essa posição de dar costa para o mundo, aceitar Jesus hoje mesmo como seu único e suficiente Salvador. Você não sabe o ano que vem o que está por vir. Você não sabe daqui a um minuto. O futuro pertence a Deus. O futuro está nas mãos de Deus. Se você quiser, meu ouvinte, em casa, passar a eternidade no céu, com Cristo, no Shamai, com Cristo, você tem que aceitar Ele, hoje mesmo, como o único e suficiente Salvador. Pode estar vivo, fisicamente está vivo, é ou não é? Fisicamente está vivo, respirando, andando, trabalhando, comendo, bebendo, fazendo os seus afazeres diários, está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. E essa morte foi causada lá no Jardim do Éden. Para voltar a viver novamente espiritualmente, precisa então do sangue de Jesus. Precisa do sacrifício do estauro, sacrifício do Calvário, para se tornar filhos de Deus e ser salvo. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, hein? O que vale? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O que vale isso? Melhor coisa, o melhor tesouro que nós temos, a maior preciosidade que nós temos é Cristo. Cristo é suficiente para mim, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, Cristo é suficiente. Cristo tem que ser suficiente para cada um de nós, não precisamos de mais nada, nem de objetos, de nada, para colocar no lugar, para palpar, para pegar, nada. Jesus é o único em nossas vidas. Ninguém toma o lugar de Cristo em nossas vidas. Por intermédio de Cristo, que é o Mashiach, somos filhos de Deus e não mais escravos do pecado. Dá um basta no pecado na sua vida aí, meu ouvinte da palavra de Deus, que está me ouvindo agora em casa, que se você não é de Cristo ainda, dá um basta. Dá um basta nessa vida de pecado, nesse mundo cruel e mau, atraente, mas para as coisas que não prestam, que levam o homem ao inferno. Volta-se para Jesus hoje mesmo. Volta para Jesus hoje mesmo. O Espírito Santo clama pela sua alma, ouvinte. O Espírito Santo clama por você diante de um Cristo vivo que está assentado à destra do El Shaddai, do Todo-Poderoso no céu. Clama agora por almas que precisam ser resgatadas do inferno, que está com passo para cair no inferno, e somente a mão de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, pode livrar de lá. Por intermédio de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E possuímos o Espírito de adoção. Espírito de adoção, Espírito Santo. Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né? Do hebraico. Diz aqui Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Romanos 8,15 diz Paulo, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, com medo, assustado, atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção,
de filhos, pelo qual clamamos, Abba. Abba vem do aramaico pai, papaizinho, papai do céu. O aramaico, os judeus, eles tinham essa maneira de falar com Deus, Abba, papai, papaizinho. Aleluia! Glória a Deus! Você para alguma vez no dia para chamar Deus de papai? Oh, como Deus gostaria que nós parássemos um pouquinho durante o dia e chamasse Ele pai, papaizinho do céu. Eu te amo, meu pai. Nós somos filhos e filho tem um pai. E o nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. Aleluia. Serata shikeila basurianda. Asuanda charama calabachaya suyanda. O nosso pai é Deus. Aleluia. Aleluias. Nós como filhos agora temos, aleluia, de liberdade de chegar diante de Deus e chamar Ele de Pai. Abba, papaizinho. Se anda, cheira lá, sucam, talabachaya, surianda. Arrachuriandas. Aleluias. Glórias. Adoção, nós recebemos a adoção, o espírito de adoção. Adoção de filhos de Deus. Adoção vem do grego ruitesia, né? Ruitesia vem do grego, ruios é filho, ruitesia é adoção. Então, se ruitesia é adoção, aqui significa no grego colocar na posição de filho. Ruitesia, ruios, filho, ruitesia, adoção. Então, ruitesia é colocar na posição de filho. Deus nos colocou na posição de filho. Não de escravo mais, mas de filho. Por intermédio de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos levantou e nos colocou na posição mais alta. Posição de filhos. Filhos de Deus. Não é filho da ira, mas não. Filho do pecado, escravo do pecado, não. Filho de Deus. Aleluia, roitesia, adoção, filho de Deus. E adoção é um ato de adotar, aceitar legalmente uma pessoa reconhecendo como filho. Ou que seja, adoção é receber legalmente uma pessoa estranha como filho e dar a ela o mesmo direito que o filho legítimo tem. Olha, mas o nosso Pai é muito bom demais, o nosso Deus é bom demais. Ele deu para nós o direito, o mesmo direito que Cristo tem. O filho legítimo tem, que é Cristo, Ele deu para nós o mesmo direito que Jesus tem. O que você quer mais, meu irmão? Olhe para mim aqui, o que você quer mais do que isso? Deus nos deu o direito, a posição de termos os mesmos direitos que o próprio Cristo tem, que é o Filho dele, unigênito, primogênito e unigênito tem. Aleluia! Glórias a Deus! 8,16 de Romanos. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, Ruach HaKodesh, testifica, testemunha, afirma, confirma, declara, aprova, atesta. Esse Espírito faz tudo isso, esses sinônimos, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.
Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo. Não somos mais escravos do pecado, mas filhos, propriedade particular de Deus. Oh, glórias! Somos propriedade particular de Deus. Ouvinte, olhe para mim aqui. Você quer ser propriedade particular de Deus de hoje em diante? Olha atenção, presta atenção no que eu vou falar. Aceita hoje mesmo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sem o qual você nunca será chamado filho de Deus, mas criação apenas. Escrava do pecado. É a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ministrar com verdade. Se não gostou, tem que falar com Deus, porque a palavra é dele, não é minha. Mas é a verdade. Tem que aceitar Jesus, senão não vai para o céu, não vai passar a eternidade com Cristo. Tem que aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Talvez o ano inteiro você bagunçou, gente. Você fez, desfez. Será se não está na hora de você dar um basta nisso tudo e aceitar Jesus? Hein? Parar com o pecado e passar a ter uma vida com Cristo? Amém? Graças a Deus. Romanos 8,17 diz o seguinte, parte A do versículo, só a parte A, Romanos 8,17. E se nós somos filhos, nós, plural, somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se nós somos filhos, somos herdeiros, irmão. Porque o filho herda a herança do pai. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro, né? A nível de conhecimento, co-herdeiro, dividindo as palavras, co é com, herdeiro, filho. Né? Então, co-herdeiro é aquele que herda, aquele que adquire, aquele que obtém, aquele que ganha, aquele que consegue, aquele que recebe a herança do céu. Juntamente com o Filho legítimo que é Cristo. Olha só que maravilhas. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Vamos correndo para os pés de Jesus. Eu convido você hoje, ouvinte, que não tem Jesus, você correr imediatamente aos pés de Jesus. Vai, corra com toda a sua força e coragem, corra para os pés de Jesus hoje mesmo. Antes que seja tarde demais. O dia de amanhã nós não sabemos. Se acontecer alguma coisa, você ouviu. Você está ciente da verdade. Que o único que pode salvar é Jesus e ninguém mais. Deus nos chamou e nos trouxe da condição de escravo do pecado para o seu reino de glória. Para nos dar uma condição de filhos em Cristo, para dar para nós uma condição de filhos em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós temos condição de filho. Sem Ele, nunca teremos condição de filho, a não ser criatura, criação de Deus apenas. João 1, versículo 12. João 1, versículo 12. O narizinho está meio... Abra a sua Bíblia, João 1, versículo 12. Diz o seguinte, João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas, a palavra tem uma vírgula aqui, né? Mas, conjunção indicativa. Mas, contudo, porém, todavia, a todos quanto o artigo definido, né? Aqui está falando de Jesus, o receberam. Jesus deu-lhes então o poder. Todos que receberam Jesus, Ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Isso aí não é nascimento carnal, físico, da vontade do varão, da varoa, não. Isso é um nascimento espiritual. É um nascimento espiritual. Diz aqui o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Resumindo esse versículo, os quais não nasceram por descendência natural, mas descendência espiritual. Todos que querem estar em Cristo, todos que querem estar em Deus, ser filho de Deus, tem que nascer espiritualmente. Como já disse, o corpo físico está vivo, mas o espírito está morto. Porque não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Tem que aceitar Jesus para que esse espírito nasça. Aleluia! Começa esse espírito, começa a ter comunhão, comunicação com Deus. Espírito nosso aqui, ter comunhão com Deus. Né? Aleluias! Glória a Deus! Por enquanto não tem. Está morto, como vai ter? Na medida que nascemos em Cristo, aí o Espírito nosso lá dentro começa a ter comunicação com o céu, com o Pai, com Deus. Aleluia! Glórias a Deus! O Espírito Santo imediatamente começa a habitar nele, o Ruach HaKodesh, começa a habitar nele. Aleluia! Porque passou a ser filho de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos salvou e nos remiu, nos resgatou no sangue de seu Filho Cristo, para nos tornarmos filhos, pela fé e aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Adonai e Moshiach. As pessoas deixaram ou deixam de ser escrava do pecado para se tornarem filhos e filhas de Deus. Todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, deixam de ser escravos do pecado e passam a ser filhos e filhas de Deus. Gálatas 3:26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, porém, pela fé em Jesus. Porém, diz a palavra aqui, porque todos sois filhos de Deus pela fé. Pistes, né? Fé em grego é pistes, pela fé. Em Cristo Jesus. Emuná no hebraico, fé. Em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, sem essa fé em Cristo Jesus, sem aceitar Jesus, ninguém então é filho de Deus. Deus nos concedeu um grande privilégio, honra de sermos chamados filhos de Deus, e não simplesmente escravos do pecado. Olhamos lá em 1 João 3:1, parte A do versículo, 1 João 3:1, parte A, diz o seguinte: vede quão grande caridade e amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É o amor de Deus. Por que Deus amou tanto o mundo que entregou a Jesus Cristo na cruz do Calvário? O amor dele.
Se não fosse o amor dele por nós, ele não entregaria Jesus, seu único filho. Deus ama muito nós, não é mesmo? Como Deus nos ama. Oh, não sei porque Jesus me ama, não sei porque Deus me ama. Olha, meu irmão, o amor dele é grande demais. Olha, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele amar nós tão sujo, tão imundo do pecado, tão nojento. Nós estávamos na lama do pecado, na sujeira, afundado no pecado. Deus olha para nós, tem compaixão de nós. Ah, meu Deus do céu, Deus resolve, desde a fundação do mundo já estava isso, né? Que ele entregaria Jesus, porque ele sabia o que iria acontecer. Estava escrito que Jesus iria ser sacrificado por nós. Mas o que levou Deus a isso? O amor. O amor leva um pai tão amoroso a entregar seu único e primogênito filho por uma humanidade suja, pecaminosa e nojenta, e eu estou no meio disso. Hoje eu posso dizer, sou filho de Deus. Por esse amor tão grande que Deus demonstrou por mim. Você também pode dizer o mesmo? Amém? Não merecemos nada. Somos filhos da ira. Mas pelo amor de Deus, pelo sacrifício da cruz, Ele nos deu o direito de sair da situação da ira dele, da posição de pecadores, da posição de escravos do pecado e sermos filhos de Deus. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar nos filhos de Deus a convicção de filiação. Ele cria em nós a convicção que nós somos filhos de Deus e nos leva a conhecer a Deus como o único Pai. Deus é o único Pai. Não existe outro. Deus é o único Pai. Não sei aquele pai biológico, né? Que você casou com a esposa, seu pai e sua mãe, tiveram filho por meio da carne, né? Da vontade do sangue, sexualmente, e nasceu nós. Mas o único Pai mesmo que existe é Deus, o soberano Deus, Pai. A Bíblia diz lá em Mateus 23, 9, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus, que se chama Deus. Só Ele é o nosso Pai. Só Ele. Não é o Benedito, não é verdade? Não é a Aparecida. E o nosso Deus está no Pai, no céu, e Ele é o único que é o nosso Pai. Deus, o nosso Pai. Nós olhamos aqui na palavra de Deus, Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, que clama, Pai. Versículo 7, assim que não és mais escravo, não és mais servo, escravo, mas agora somos filhos. Se és filhos, és também o quê? Herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus, de herdar um céu que nos espera. Oh, meu irmão, o céu está nos esperando. A noiva do Cordeiro está se aprontando para sair, amados irmãos, desse mundo e ir para um mundo chamado céu, que nos espera, nos aguarda, o céu que Deus preparou para os remidos, lavados no sangue de Jesus, chamado igreja, chamado noiva do Cordeiro. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, o céu nos espera. E está chegando a hora que Deus fala, filho, chegou a hora, vai e busca a noiva.
Arrabaxericlaia suriando. Toca as cornetas! E as cornetas tocam, e o Filho de Deus desce. O arcanjos e querubins e serafins buscando a igreja. Aleluia, não vem aqui, mas no céu, nas nuvens. Aleluia, ele busca a igreja dele. Aleluia, um piscar de olho, no estado de dedo, cadê a igreja? Desapareceu. Já está no céu, já está na glória. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Aí haverá reportagem nos noticiários, nas rádios, televisão, no celular, em todos os meios de comunicação. Sumiu um povo, esse povo é chamado povo de Deus, sumiram. Aonde estão? Estão na glória, está no céu. Aleluia, Deus, Ele prometeu, Ele vai vir buscar os seus filhos, Ele vai vir buscar os seus filhos, Ele vai vir buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está nos céus. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui provisoriamente. Igreja, estamos aqui provisoriamente. Estamos aqui. Estamos aqui por tempo limitado. Porque o nosso dia chegará de partir daqui. Tem um canto que diz, muito bonito: está chegando a hora de partir. Prepara a igreja para subir, vigia, né? E assim por diante. A partir, meu irmão. A partir, meu irmão. Aleluias! Oh, glória! O coração começa a estourar de alegria, começa a explodir de alegria que esse dia está chegando, que a igreja vai partir para o céu de glória que nos espera. Ei, carachu, anda lá. Sim. Ei, diribexeri, catalabaxaia, surian. Tchau. Tchau para esse mundo. Aleluia. Estralo de dedo, piscar de olho, lá na glória, juntamente com Cristo. E aquela enorme multidão, aleluia, diante daquele que um dia estava sacrificado na cruz por nós, daquele que morreu na cruz por nós, aquele que se entregou na cruz por nós, aquele que derramou sua última gota de sangue na cruz por nós. Estamos diante dele agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Efésios 1, versículo 5. Diz o seguinte: a nova vida debaixo da graça. Efésios 1, 5 diz: e nos predestinou, quer dizer, nos escolheu, nos destinou, nos reservou, para filhos de adoção por quem? Por Cristo. Sem Cristo ninguém torna filho de adoção de Deus. É por Cristo. Então nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, consentimento, aprovação da sua vontade. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus e templo do Espírito Santo. Nós tornamos filhos de Deus por intermédio de Jesus e templo, naos, santuário, Richeira lá, Surianda, do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Tornamos templo do Espírito Santo. Agora nós somos a habitação de Deus. Antes nós éramos a habitação do pecado. Estávamos na ira de Deus, enterrado no pecado. Hoje não, hoje nós somos, além de filhos, somos o
templo. Aleluia! O templo do Espírito Santo, a habitação de Deus. Você sabe o que é isso, ser a habitação de Deus? Saber que um Deus tão grande, meu Deus do céu, que nem os céus dos céus não contém Ele. Como é que Ele pode caber dentro de mim? É um milagre. Aleluia! É um milagre. Deus está dentro de mim por intermédio do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Deus está dentro de mim, um Deus tão grande está dentro de mim por intermédio do Espírito Santo. Aleluia! Pode decifrar esse milagre? Pode? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um balde de 2 litros de água, um balde de 5 litros de água, cabe dentro desse copo? Pela lógica não, não é mesmo? Cabe ou não, irmão? Não, não é? Não cabe. Um balde de 5 litros de água não cabe aqui. Quantos aqui? 200 ml? Não tem como. Como é que Deus, então, consegue caber dentro de nós? Como é que Deus cabe dentro de nós? É um milagre. Você tem dentro de você Deus, por intermédio do Espírito Santo. Oh, glórias! É motivo de gritar, de alegria, de felicidade. Deus está dentro de mim. Deus mora em mim. Eu sou casa. Eu sou habitação. Eu sou o santuário. Eu sou o naós de Deus. Nós observamos aqui 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo, na atualizada, na corrigida é templo, na atualizada é santuário. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Antigamente Jesus andava do lado dos filhos, dos discípulos, não é verdade? Jesus andava do lado dos discípulos. Mas vai chegar a hora que eu não vou andar mais do lado de vocês, eu vou estar dentro de vocês. Aleluia. Não é verdade? Jesus, quando ele estava aqui, aleluia, na terra, aos 3 anos e meio de ministério, ele andava do lado dos discípulos. Lado a lado com os discípulos. Mas vai chegar a hora que eu não vou estar mais do seu lado, vou estar dentro. E chegou a hora. Hoje ele está dentro de nós. Deus, por intermédio do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Não há lugar para pecado mais, porque um ser tão puro está dentro de nós. Aí diz, o versículo que acabamos de ler, 1 Coríntios 3,16, diz que templo no original grego é naos. Templo aqui, 1 Coríntios 3,16, está citando que templo aqui é o coletivo. Está falando aqui da igreja toda, a congregação inteira, todos os irmãos, coletivo, forma o templo do Espírito Santo. Agora, o versículo 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19 está dizendo o seguinte: ou não sabeis, está fazendo uma indagação como, ou não sabeis que o nosso corpo do grego soma, do hebraico basar, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o templo do Ruach HaKodesh, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse versículo aqui, irmão, está passando para nós aqui que um processo de posse divina
Esse versículo 6,19 está passando para nós aqui um processo de posse divina. Deus nos possuiu. Eu sou possuído por Deus. Você é possuída por Deus. Deus tomou posse de nós. Hoje nós somos posse, morada, naós, templo, santuário de Deus. Deus está em nós. Esse versículo 19, se nós observarmos uma coisa, aqui, assim como no diz em 1 Coríntios 3,16, é a igreja toda no coletivo, aqui no 1 Coríntios 6,19, é os crentes individuais. Pode falar que ele fala corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, individualidade. 1 Coríntios 3,16, a igreja, o coletivo, templo. Aqui em 1 Coríntios 6,19, o vosso corpo, então está falando aqui, que aqui fala do crente individualmente, como o templo do Espírito Santo. Aqui, o crente, cada crente individual, você, cada crente individual se torna o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, o naós de Deus, onde Deus habita em espírito e em verdade. O tempo se esgotou. Que Deus nos abençoe. Não dá mais para falar, né? Um assunto muito gostoso para nós meditarmos, mas o tempo se esgotou. Mas que nós possamos ficar firme em Cristo Jesus. Sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos orar nesse instante? Vamos orar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Somos o naós de Deus, onde Deus habita em espírito e verdade. Aleluia. Oh, rachalabachai assorianda. Você já parou um minutinho para pensar um pouquinho? Como é que esse Deus tão grande pode habitar dentro de mim? Hein? Ah, meu Deus do céu, que maravilha! Você que está me ouvindo em casa, você já parou isso para pensar? Como com Deus tão grande pode habitar dentro de você? Milagre! Milagre! Milagre só Deus faz. Milagre só Deus faz. Se o diabo faz alguma coisa, é falsificado, porque milagre é só Deus que faz. Milagre é só Deus que faz. Oh Deus, faz o milagre agora em quem está nos ouvindo, que não é evangélico ainda. Você tem parentes que não é crente? Você tem famílias que não é crente? Você acredita que através da oração, sua oração, Deus pode salvá-lo? Pode? Você acredita? Hein? Você acredita que Deus pode salvar seu tio, sua tia, seu filho, sua filha, esposa, parente? Ele pode salvar. Para Deus nada é impossível. Aleluias! Deus pode salvar. Aquele que está perdido nas drogas, com seus olhos fechados. Aquele que está perdido nas drogas não tem jeito mais. Aí um parente seu, um vizinho já falou, olha, esqueça de seu filho, não tem jeito mais. Está na sarjeta aí, está nas drogas, está envolvido aí, penetrado até o pescoço, a cabeça, na heroína, na cocaína, no crack, na maconha, no álcool, no cigarro, isso não tem volta mais. Os olhos humanos não tem volta, mas para Deus tem. Para Deus tem volta. Para Deus tem volta, aleluia! Deus dos milagres, Deus das causas perdidas, Deus do impossível, Deus das provisões. Deus é tudo, Deus pode tudo, Deus pode todas as coisas. Aquilo que você nem imagina ou imaginável, Deus faz.
Ei, sarabalavaia. 365 dias está se findando. Ah, essa mãe que chora pelo filho nas drogas. Essa esposa que chora pelo marido que está perdido no álcool. Oh, aleluia, essa mãe que chora por um filho que está canceroso, aidético. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Tu pode tudo e todas as coisas, Deus do impossível. Para Deus tudo é possível. De pegar esse câncer pelas mãos e jogar no inferno, jogar no abismo. Pegar essa AIDS do inferno, destruir essa AIDS. Essa leucemia, essa asma, essa bronquite, essa dor de cabeça, essa labirintite. Ele tem poder de destruir todos esses males. Ah, Deus opera o milagre agora nessas vidas. Que está em casa nos ouvindo, vidas que precisam de um milagre. Vidas que precisam de um milagre. Iraxerete na sucantalabaixa. Irandalá suandas. Opera o milagre agora, Deus. Deus grande, que habita dentro de nós. Opera o milagre agora nessa mãe que chora, nesse pai que implora, nesse irmão, nessa irmã que roga agora por uma causa. Opera o milagre agora. Oh Deus, eu repreendo as obras do inferno, as obras do capeta. Todo o espírito do inferno sai dessas vidas. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, sai dessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o Yeshua Ramachia, que diz que em seu nome expulsarão os demônios, falarão na língua, pegarão nas serpentes e não farão danos algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esse é o Yeshua que nos deu a autoridade para a igreja dominar o inferno, pisar na cabeça da serpente. Sai dessas vidas, capeta do inferno. Sai desses lares, espírito de enfermidade, espírito do vício, espírito de discórdia, espírito de briga. Sai em nome de Jesus. Sai dessas vidas. Deixa essas vidas em paz. Pai, no teu nome, nós decretamos a libertação desses lares. A libertação dessas vidas. A libertação desse senhor. A libertação dessa senhora. A libertação desse jovem. A libertação dessa criança. Determinamos agora a cura, a libertação agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória, glória, glórias. Aleluias. Graças a Deus.